Graça e paz de Jesus para você nesta noite, amém? Que Deus te abençoe, você que veio aqui desejoso de conhecer mais de Deus. Tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração. Não estranhe o ambiente, porque às vezes, quando Deus manifesta a sua presença, nós nos sentimos tocados. Às vezes nos emocionamos, outras vezes ficamos como sem expressão, porque na verdade, quando Deus fala conosco, nós não conseguimos ficar sem corresponder àquilo que Deus está fazendo, e Deus está falando conosco e quer falar com você, amém? Então preste muita atenção. Você cantou aqui: provei e pude ver que tu és bom. Na verdade, você, enquanto não provar, você não vai saber, não vai conhecer a bondade de Deus. Então espero que nesta noite você prove um pouco do amor de Deus e saiba, Ele está preocupado com você. Vamos ler a palavra do Senhor. Queria que você abrisse comigo a palavra de Deus no livro de João, o Evangelho, capítulo número 1, o primeiro capítulo do Evangelho de João. E vamos ver alguns versículos que nos falam acerca da vinda de Jesus, porque Ele veio. Vamos conhecer a palavra do Senhor em João, capítulo 1, que diz assim. Vamos ler juntos. Se você tem a sua Bíblia aberta, leia comigo, ou você pode ler do telão. Vamos juntos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Palavra do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por aquilo que nós temos lido na Tua palavra. Pai, nós rogamos, Senhor, queremos compreender, queremos discernir, meu Deus, a Tua palavra. No nome do Senhor, Pai, fala o nosso coração, toca-nos, Senhor, nos desperta para a verdade da Tua palavra. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, fique à vontade, você está na casa do Senhor. Este texto começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está falando no princípio de todas as coisas. Tudo tem um começo. Tudo o que existe, até você, tem um começo. E é interessante notar que, quando nós falamos de nós mesmos, do nosso começo, se você olhar para uma foto sua, quando você era bebê, talvez você dê risada. Esse aí sou eu, porque, na verdade, há uma enorme diferença no seu começo, quando você passou a existir. E se você quiser retroceder um pouquinho mais e for até o ventre da sua mãe e ver aquele embrião, você não tem ideia que essa pessoa tão bonita como você é, ou tão feia. Não vou entrar nos méritos. Mas essa pessoa que hoje está aí, não tem nada a ver com aquela minhoquinha. Então acontece que você mudou, porque o começo não determinou o que você é hoje. Ou melhor, talvez aquele começo, na verdade, determinou sim, porque aquele começo estava indicando o que você seria agora. Mas preste atenção, eu queria falar para nós o seguinte: no princípio, no começo de tudo, Ele era o Verbo. Por que é que João usa a palavra verbo para explicar Jesus? Porque quando nós aprendemos na gramática, verbo é a palavra que exprime uma ação. Verbo é a palavra em atividade. Nós não podemos conversar sem verbos, é impossível. Todo verbo determina uma ação. E o Senhor nos fala que Jesus é
a palavra ativa de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Deus era a palavra. Deus era aquele que estava em atividade no começo. E é interessante, se nós vamos nos reportar ao primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, você vai perceber o seguinte, que está escrito ali, você conhece: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, no princípio, Deus criou os céus e terra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo, portanto, é a expressão maior de Deus no seu ato criativo. O verbo é Deus trabalhando, o verbo é Deus agindo. Então, vamos perceber o seguinte, que quando nós conversamos com alguém, talvez você, se você não me conheceu antes, agora ao ouvir a minha voz, talvez uma outra vez você saiba, é o pastor Cid que está falando, porque o timbre, a entonação, o volume, o ritmo, determina a qualidade da minha voz. Você sabe que eu estou falando porque você se acostumou ou vai se acostumar a ouvir a minha voz. A minha voz fala de quem eu sou. A minha voz é a identidade, é a minha identidade pessoal. Quando eu falo, eu estou declarando, através das palavras, quem eu sou. E é interessante, irmãos, que quando Deus declara na sua palavra, Ele disse, haja luz, e houve luz. Quando Deus declarou, haja luz, aquilo que era caótico, aquilo que era sem forma e vazio, o Senhor trouxe transformação. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, sobre o abismo. E naquele momento, enquanto o Espírito se movia sobre as águas, talvez analisando, talvez construindo, talvez projetando, enquanto o Espírito estava operando sobre as águas, Deus disse, quando Deus disse, haja, Deus usa uma palavra hebraica, que é a palavra bara, quando Deus diz haja, somente Deus pode, a partir do nada, criar alguma coisa. Nós criamos a partir daquilo que nós conhecemos, mas Deus cria a partir do nada. É aquilo que nós chamamos de o fiat divino. Deus está declarando que Ele faz a partir do nada. E talvez você chegou aqui e pensou, pastor, talvez não haja solução para a minha vida. Talvez o pastor não me conhece ainda e eu me sinto um nada. Sabe de uma coisa? Até do nada Deus pode construir alguma coisa maravilhosa. Até do nada Deus pode fazer alguma coisa grande. Se você crer que o Senhor está presente aqui hoje, Deus pode mudar a tua vida, transformar teu coração. Como Deus fez no princípio, movendo sobre a face das águas. Deus está movendo aqui nesta noite, está trabalhando e quer fazer algo na sua vida. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia. Você já conversou alguma vez com um mudo? Quem já conversou com algum mudo aqui? Sentiu a dificuldade? Mas eu fico pensando que a maior dificuldade não é sua, é do mudo. Porque o mudo, ele quer se expressar. O mudo, ele quer falar. E às vezes, talvez ele grunha, talvez ele chie, talvez ele grite, mas ele não consegue expressar com palavras, porque lhe falta a capacidade oral. Ele não pode falar, e ele permanece naquela condição, e você quer entendê-lo, mas não consegue, porque ele não se expressa corretamente. E eu penso, irmãos, que quando Deus se expressou, quando Deus decidiu ser palavra, quando Deus determinou, vou ser palavra no mundo dos homens. Nesse momento, diz a Bíblia, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está falando da palavra do Senhor que Deus, aquele Deus desconhecido, aquele Deus detrás da cortina, o Deus invisível, o Deus que nós jamais podemos ver, porque o homem nenhum jamais viu a Deus.
Mas o Filho que está no seio do Pai, esse o revelou. Aleluia. Portanto, Deus, detrás da cortina, de repente ele surge no cenário humano, ele aparece na pessoa de Jesus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Você entendeu? Sem Jesus, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Quer dizer que aquela minhoquinha que eu falei para você foi criado com um propósito. Nada do que foi feito se fez sem Ele. Ele te criou com um propósito. É algo tão emocionante, irmãos, quando nós voltamos para o livro de Salmos, e quando o salmista diz: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. A palavra não me chegou ainda à boca, e eis que Tu já a conheces toda. Isto é uma ciência, para mim, maravilhosíssima. Tu me vias ainda informe. É interessante notarmos, irmãos, que Deus está dizendo na sua palavra que Ele nos conhecia mesmo antes de nós nos conhecermos. Olha que bonito. Deus sabia a tua história, Ele viu a tua história, Ele viu quando você saiu de casa, Ele soube os teus pensamentos, Ele sabia que você pensou: vou lá ver o que vai acontecer. E Deus sabia até mesmo da semana passada, quando você sofreu um acidente, e Deus poupou a tua vida, e Deus disse: ainda não, você não vai morrer, porque eu tenho planos contigo, e eu sei que você é meu. Aleluia. Quando Deus decide salvar, quando Deus decide tocar em alguém, Ele o faz, porque Ele é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Isso me impressiona. Saber que tudo que foi criado, desde talvez o mundo microscópico, até o universo, até o cosmos, do micro ao macro, Deus formou todas as coisas e colocou no DNA a sua assinatura. Deus assinou em nosso ser que nós somos dele. Você pertence a Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Quando a Bíblia nos fala, nele estava a vida, versículo de número 4, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O Deus que disse: haja luz, Deus determinou que a luz brilhasse, a luz resplandeceu no meio da escuridão, e a escuridão se dissipou. E é curioso que você vai ver na palavra do Senhor, você vai perceber na segunda carta aos Coríntios, se não me engano, você pode me acompanhar no capítulo de número 4, versículo 6, você vai perceber que o mesmo texto está dizendo: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações pela iluminação, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Isso é profundo. Está dizendo para nós que aquele Deus que no princípio criou todas as coisas, que disse: haja luz, esse mesmo Deus, de novo, num novo ato criativo. Porque o que acontece, irmãos, é que o mundo se degenerou. Deus fez um mundo perfeito, mas o pecado destruiu a comunhão do homem com Deus. E nós nascemos desajustados. Nós nascemos, e eu sei que talvez você pense: eu sei que eu nasci com um parafuso a menos. Mas não foi só um parafuso não que te faltou. Faltou muita coisa. Muito mais do que um parafuso. Nós nascemos desajustados. Nós nascemos com um oco em nossos corações. E esse vazio
não pode ser preenchido por nada que você tem. Talvez você pense, eu vou preenchê-lo com mulheres. Talvez você pense, vou preenchê-lo com bens materiais, vou preenchê-lo com o prazer, vou preenchê-lo com as drogas, vou preencher com o entretenimento. E nós buscamos preencher, eu busquei preencher. E nada preencheu o vazio do meu coração. Porque este vazio tem uma forma, tem a forma do Verbo. O Verbo de Deus é aquele único que pode preencher o vazio do nosso coração. Se você entender isso, Deus pode transformar a sua vida. Está escrito que o Deus que das trevas resplandeceu a luz é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento na face de Jesus Cristo. Há um velho cântico, um velho hino que diz: sempre que eu lembro da história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Esse hino nos fala, chama-se o retrato, o rosto de Cristo. E nesse hino, o autor tenta mostrar a admiração daqueles que tiveram o privilégio de ver o rosto de Cristo. Eu não o vi. Você não o viu. Nós não vimos o rosto do Senhor. Mas a verdade é, irmãos, que se ninguém jamais viu a Deus, e ninguém jamais o viu, há quem tenha visto o rosto de Cristo. Porque quando Deus se manifestou na pessoa de Jesus, vá comigo, por exemplo, na primeira epístola de João, vamos para lá, vamos ver isso, capítulo número 1, versículo 1, está escrito assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Você percebe? João está dizendo, mesmo que escreveu o Evangelho, está escrevendo para nós agora na epístola, dizendo assim: olha, aquele que é a palavra da vida, aquele que era desde o princípio, aquele que nós vimos com os nossos olhos, aquele que nós contemplamos e tocamos com as nossas mãos, o Verbo da vida. Nós apalpamos, nós o tocamos, nós o sentimos, nós o vimos. Porém, Paulo disse que se alguém um dia viu a Cristo como ele era, agora já não é mais assim. Por quê? Porque Jesus, ao se manifestar, ele não estava preocupado em deixar para nós um retrato como no Sudário de Turim. Ele não tinha a ideia de mostrar para nós um rosto como talvez aquele rosto que alguns, por digitalização, talvez por inteligência artificial, tentaram produzir um rosto de Cristo. O rosto de Cristo, na verdade, se perdeu na história. Porém, o rosto que quer nos mostrar não é o seu rosto pessoal. Ele quer nos mostrar o rosto de Deus. E eu vejo o rosto de Deus quando Deus nos fala através do seu Filho. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, fala assim: tendo Deus, toda falado de muita maneira, nos falou agora, nos últimos dias, através do Filho. Deus está nos falando que no passado Ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, mas agora está nos falando por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Ele está falando conosco, Ele continua falando conosco através de Jesus. Em outras palavras, quando Deus fala, Ele usa aquilo que nós conhecemos, sua palavra. É pela palavra que Deus nos mostra o seu próprio rosto. É pela palavra que nós podemos conhecer a Cristo. Ele está dizendo para você e para mim, que se nós abrirmos nosso coração, Ele pode transformar nossa vida, fazer sentido. Sim, somente Jesus pode dar sentido à nossa existência. Aleluia. Eu creio que a sua busca terminou aqui. Porque aquele Deus que diz que das trevas resplandeceu a luz, é o mesmo Deus que em Cristo resplandeceu no rosto de Cristo, iluminou-nos para que nós pudéssemos perceber. No rosto de Cristo eu posso ver Deus, eu posso enxergar o Senhor, eu posso ver Jesus operando maravilhas, eu posso ver Cristo transformando
olha, por exemplo, no capítulo 8 de João, você vai perceber uma história muito curiosa. De repente, uma mulher é pega em flagrante adultério e leva aquela mulher para o Senhor. E o Senhor está escrevendo no chão. E quando eles dizem para ela, Senhor, a lei de Moisés diz que quem for pego em adultério deve ser apedrejado. E tu que dizes? Ele não disse nada, continuou escrevendo. E então, naquele momento, tu não vais dizer alguma coisa? Diga algo. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E quando eles percebem que eles eram pecadores, eles começam a se dissipar e vão saindo. E fica somente o Senhor com a mulher. E há um detalhe ali, que o Senhor está sentado. A mulher está de pé diante dele. E o Senhor se levanta para olhar no rosto da mulher. Ele está olhando para ela, como eu estou olhando para você. Ele pergunta, onde estão aqueles que te acusam? E ela diz, não sei, Senhor, só eu fiquei. Então, olhando no rosto dela, ele diz, nem eu, tampouco, te condeno. Agora vá e não peques mais. Ele tinha autoridade da palavra de Deus, porque ele é a palavra de Deus. Ele podia liberá-la da acusação da lei. Ele podia perdoá-la, porque ele é o Senhor. E ele continua perdoando pecados hoje. Se nós realmente viermos a Jesus, ele pode perdoar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Creia nisso. Agora saiba de algo muito importante. Todos nós nos afastamos de Deus. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Olha que bonito. Ele veio para aqueles que eram dele. Ele veio para aqueles nos quais ele imprimiu a sua assinatura. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele, portanto, é o verbo de Deus. Ele é a palavra da vida. Ele é a palavra de Deus. E é tão sério isto, que no Apocalipse capítulo 19, você vai perceber o seguinte, Apocalipse 19, você vai ver o Senhor dizendo assim, versículo 11, João dizendo, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Este capítulo nos mostra Jesus retornando para julgar as nações. Sua veste é salpicada de sangue. Ele disse, aquele que crê em mim não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Se você está comigo em João capítulo 1, versículo 12, você vai perceber que no 13 ele diz que aqueles que o receberam nasceram da vontade da carne e da vontade dos homens, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.
Louvado seja o nome de Jesus. E vemos a sua glória. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele não trouxe você aqui em vão. Ele te trouxe porque tem propósitos contigo. Aleluia. Quando você nasceu, você recebeu um nome bíblico. Quando você nasceu, Deus tinha planos com você. Você cresceu. E você se afastou da vontade do Senhor. Mas Deus nunca desistiu de você. Porque Deus que disse que das trevas resplandeceu luz, é aquele que quer resplandecer no teu coração. É aquele que quer dar vida para você. Hoje é a grande oportunidade de Deus. Deus está dizendo a você: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus quer trazer alívio ao teu coração. Deus quer mudar a tua história. Ele é o Verbo da vida. Ele está em atividade nesta noite. Ele está produzindo vida para você. Ele quer tirar a morte do teu coração e dar vida para você. Creia nisso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus também diz para você que está aqui, que conhece o Senhor. Mas você pensa: meu Deus, eu não sei de mim mesmo. Eu não sei o que Deus quer comigo. Eu não sei falar direito. Eu não sei como fazer. E o Senhor disse para o profeta: não diga eu sou uma criança, porque eu te chamei ainda no ventre da tua mãe, te santifiquei e te separei como profeta às nações. Deus nos chamou com propósito. Deus toma Jeremias e diz assim: eis que agora eu coloco as minhas palavras na tua boca. Deus quer nos dizer que Ele é aquele que vela por sua palavra para cumpri-la. Deus está trabalhando, tem pessoas orando por você. Deus quer dar vida a você, Deus quer mudar a tua história. E hoje é o dia que Deus marcou para mudar definitivamente a tua história. Hoje acaba a tua busca, hoje termina o teu sofrimento. Deus quer trabalhar em você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu digo: haverá outro nome mais admirável do que o nome de Jesus? Haverá outro nome maior do que o nome do Senhor? O Verbo se fez carne. Feche os seus olhos. Senhor, o teu nome é poderoso para salvar. Senhor, o teu nome é poderoso para trazer transformação. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos por terra todo impedimento. Declaramos libertação em nome de Jesus. Declaramos vida em nome do Senhor. Aleluia. Se você hoje quer entregar a sua vida a Cristo, é a oportunidade que Deus te concede. Deus está dizendo para você: hoje é o dia da salvação. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais vossos corações. Hoje é dia de libertação. Deus quer salvar a sua vida. Aleluia. Deus quer mudar o teu coração. Hoje é o dia que Deus marcou para mudar a tua história. Aleluia. Oh, Deus elevado. Louvado seja o nome do Senhor. Quem nesta noite quer entregar o seu coração a Jesus? Quem nessa noite está disposto a encontrar aquele que pode mudar a sua vida? Se você quer Jesus, faça aquilo que um dia eu fiz e que tantos outros fizeram. Dê um passo adiante e venha render-se aos pés de Jesus. Se você quer Jesus, dê o seu passo. Faça aquilo que Deus está dizendo para você. Ele quer mudar a sua vida. Venha hoje aos pés do Senhor.
Hoje é o dia que Deus marcou para você. Se você quer Jesus, faça aquilo que Deus está dizendo para você. Hoje é o dia que Deus marcou para mudar a sua história. Não retrase aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você quer recebê-lo? Esta é a oportunidade. Você quer servi-lo mais? Se você entende que, como Jeremias, você diz: Senhor, eu quero levar a tua palavra. Eu quero ser um instrumento de salvação para outros. Dê o seu passo e venha adiante. Se você quer ser usado por Deus, venha agora. E venha entregar seu coração a Jesus, sua disposição de servir ao Senhor. Se você quer Jesus, essa é a sua hora. Louvado seja Deus. Pode vir. Se você quer ser usado por Deus, venha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Não despreze aquilo que Deus pode fazer em sua vida. Hoje é o dia que Deus marcou para você. Há um nome que é sobre todo nome. Obrigado, Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Se alguém mais para o Senhor, hoje é o dia que Deus marcou para mudar a sua história. Hoje é o dia que o Senhor está dizendo: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais vossos corações. É o dia que Deus marcou para mudar a sua história. O nome de Jesus. Há de chegar o dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas esse dia será um dia de lamento para muitos, porque o Senhor está nos chamando hoje para sermos úteis para Ele. Se você quer Jesus, essa é a oportunidade de Deus para a sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Deus Pai, obrigado, Senhor, por essas vidas, Senhor, que se dirigem ao teu altar. Obrigado, Senhor, por aqueles que desejam ser usados por Ti. Obrigado, meu Pai, por aqueles que estão entregando o seu coração a Cristo. E se você que me ouve, quer entregar a sua vida a Cristo, feche agora os seus olhos e repita comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu abro meu coração e eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, entra na minha vida e me transforma na pessoa que o Senhor quer que eu seja. Eu reconheço que sou pecador, reconheço que estava condenado, mas eu entendo, Senhor, que o Senhor pagou o preço da minha salvação na cruz. Eu Te recebo como meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe em nome do Senhor. Dê um abraço na pessoa mais próxima de você e diga: a partir de hoje, Deus vai usar a sua vida para abençoar outros. Que Deus te abençoe. Tu é a glória acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome
Um aplauso ao Senhor.